Estresse, conflitos, depressão, ansiedade. Como lidar com as suas emoções para não deixar que esses males te aprisionem? Eu sou Ramayane Micaeli, eu sou psicóloga, master coach, hipnoterapeuta e ajudo você a ser feliz mesmo diante das dificuldades e os problemas da vida. E hoje eu vim aqui para falar sobre temperamentos humanos. No último vídeo, quem não assistiu, assista, tá lá no meu canal, tá lá no meu Instagram. O último vídeo gravado eu falei sobre as dificuldades, os conflitos que às vezes a comunicação pode causar ou evitar. E quando eu falei sobre a comunicação, eu trouxe alguns pontos que influenciam na forma como a gente se comunica e interpreta a comunicação, interpreta a mensagem que o outro nos passa. E um deles eu falei sobre temperamentos. Os temperamentos humanos, como que cada um funciona. E hoje estou gravando esse vídeo justamente para explicar um pouquinho sobre esses temperamentos, ok? Então vamos comigo. Quando eu falo sobre temperamento, eu quero dizer o que a ciência traz, na verdade, ela define o temperamento como um aspecto da personalidade, ok? Como se fosse um conjunto de tendências e características daquele indivíduo, daquele ser. E agora, se a gente pensar de uma forma muito prática e objetiva, eu coloco o temperamento como se fosse a base, a estrutura da personalidade. Ou seja, a personalidade ela é construída no decorrer do tempo. Tem alguns autores que trazem que a gente vai formar a personalidade até os nossos 7 anos e tudo mais, ok? Só que a personalidade é uma junção, uma somatória do temperamento, estrutura, genética, intrínseca, nasce comigo, nasce com você, nasce com cada um de nós, ok? E a personalidade é composta por esse temperamento que é inato, mas as influências do ambiente externo, educação, socialização, experiências do dia a dia, experiências da vida, ok? O que eu quero dizer? Vou te dar um exemplo. Dentro de casa, você pai, você mãe, tem que se observar. Dentro de casa você pode ter 4 filhos. 4 filhos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma forma de educação, mesmos princípios, mesmos valores. Só que já percebeu que cada um de seus filhos age e se comporta e pensa e reage e se comunica de formas diferentes um do outro. Pois bem, mas espera aí, Ramayane. Mesma educação, mesma família, mesma estrutura. Por que cada um de um jeito? Porque a gente está falando do temperamento. E o temperamento é algo inato, já nasce com a gente. É o nosso jeitão de ser de cada um. O nosso temperamento vai ser o óculos que eu vou usar no meu dia a dia para interpretar, para perceber as coisas do dia a dia, sejam experiências, desafios, traumas, dificuldades, educação, ok? E quando a gente fala de temperamento, a gente pode pensar um pouquinho nos estudos que começaram em torno de 460 a 370 anos antes de Cristo, lá com Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, que começou esses estudos e começou a trazer um pouquinho dos temperamentos. Ele trazia, como ele é da área da medicina, ele trazia no termo de temperamento do sangue, o temperamento da fleuma, o temperamento da bile, né? Ele trazia como os 4 temperamentos. E depois essa área dos temperamentos passou a ser objeto de estudo da psicologia, tá? E dentro da psicologia começaram esses estudos mais aprofundados sobre o temperamento. Então, quando eu falar aqui sobre temperamento, eu vou trazer como a base da psicologia, ok? A gente pode trazer como 4 temperamentos. Desses 4 temperamentos, a gente tem 2 emoções base. Só contextualizando, se você não assistiu o meu vídeo sobre emoções básicas, meu primeiro vídeo, assista lá, corre lá e assista lá porque é de suma importância,
que a gente vai falar de todas as emoções básicas, as 6 emoções básicas, ok? Que todos nós temos, não importa raça, credo, cultura, ok? Todos nós possuímos, já nascemos com essas emoções. E vamos vivenciar constantemente na nossa vida terrena aqui. Só que quando a gente fala de temperamento, a gente tem 2 emoções básicas que elas vão vir muito à tona no temperamento. Então a gente sempre fala que existe o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza. Quando eu falo do temperamento da raiva, a primeira questão que eu te convido à reflexão é: qual que é a intenção positiva da raiva? A intenção positiva da raiva é te colocar em movimento. Ir por movimento. Então, naturalmente, quem é do temperamento da raiva, naturalmente é mais extrovertido. Extroversão para fora, ok? Temperamento da tristeza. A tristeza ela tem uma intenção positiva de fazer a gente ficar um pouquinho introspectivo, sabe? De entrar aqui um pouquinho, pensar cá com os nossos botões, olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós. Então, quem é do temperamento da tristeza tem a tendência a ser mais introvertido para dentro, ok? Com base nisso, quando a gente fala do temperamento da raiva, a gente vai ter o temperamento da raiva, o sanguíneo e o colérico. O colérico é aquele que traz mais agressividade. Ele é um dos temperamentos mais agressivos que tem. É aquela pessoa que explode facilmente, sabe? Só que passa, da mesma forma que ela explodiu, passa rapidamente. Você conhece alguém assim, não conhece? Alguém que é muito ágil, muito rápido, é uma pessoa que está em movimento constante porque ele é da raiva, então ele tem essa questão do movimento, tem um empoderamento, ele é um líder inato. Muitas vezes a gente chama o colérico de líder poderoso, porque ele se coloca nessa posição de poder, de autoconfiança, de autodominância, e tem essa dominância muito forte, também esse drive das coisas. E ele é aquele perfil, na verdade é aquele temperamento que é mais estourado, explode, mas passa rapidamente, daqui a pouco tá tudo bem. É aquela pessoa que às vezes está numa reunião, tá batendo boca, tá discutindo um assunto, entra no calor da emoção, mas saiu da reunião, tá te cumprimentando, vamos lá tomar um café e tá tudo bem, ok? E existe o temperamento da raiva, que é o sanguíneo. É aquele que o sangue vai fervendo. Você vai tendo paciência, você vai se esforçando, vai dando um jeitinho ali, mas você é o temperamento da raiva, então você vai pro movimento, mas você vai se segurando, uma hora você explode, uma hora você estoura, mas você leva um tempo mais para voltar ao seu eixo. Por quê? Porque você ficou consumindo essa raiva, essa emoção dentro de você por um tempo. Então ela fica ali no teu sangue. Por isso que a gente chama de temperamento sanguíneo, né? Tem o calor da emoção, do sangue quente, mas ao mesmo tempo ele é muito pessoa, ele é muito influente, ele é muito entusiasta, ele tem uma liderança grande, mas ao mesmo tempo ele é muito participativo, muito brincalhão. É aquela pessoa que realmente é entusiasta, ela tem uma habilidade, sabe, para lidar com as pessoas, com o público. Então ele é mais simpático, né? Enquanto o colérico parece um pouco mais insensível, o temperamento da raiva sanguíneo, ele é mais simpático, ele é mais humano, ok? E quando a gente fala do temperamento da tristeza, o temperamento da tristeza é aquele temperamento que ele pode ser um melancólico ou fleumático. Melancólico, o que significa o melancólico? É aquele que ele é muito sensível, ele é mais introvertido, ele é mais tímido, ele vai guardando as coisas, vai remoendo, ele vai sofrendo bastante, porque ele acaba remoendo muito mágoa, às vezes até tem a sensação de vingança, sabe? Até guarda raiva, muitas vezes, das pessoas, vingança, ressentimento, porque ele fica ali, sabe? Numa visão mais pessimista, remoendo aquela dor, que é o melancólico, é o da tristeza. Ele se fecha, ele pega a tristeza e fica. E existe o temperamento da tristeza, que é o fleumático. O fleumático é aquele que parece não esboçar muitas reações, sabe? É aquele que ele é muito otimista, ele parece estar de bem com a vida, ele é muito pacifista,
Ele é tão de bem com a vida quanto o sanguíneo, mas o sanguíneo ele é mais para fora, é mais extrovertido. O fleumático ele é mais introvertido, tá? Ele fica mais na dele, ele é mais passivo, ele é mais compassivo, ele é muito humano, né? O fleumático ele não demonstra muitas emoções porque ele parece sempre estar na paz. Na verdade, ele está sentindo tudo, ele sente todas as emoções, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa, ele sente todas as emoções básicas. Mas quem é da fleuma, o fleumático, ele não esboça muita reação, ele é aquele pacifista, sabe? O calmo pacificador da situação, tá sempre colocando os panos quentes, evita conflitos, quer sempre a paz no ambiente. Esse é o fleumático. Ok, Ramayane, você me falou dos 4 temperamentos, que eles estão pautados em 2 emoções básicas, a raiva e a tristeza. Mas como é que eu identifico, Ramayane? Ótima pergunta, não é mesmo? Vamos lá. Todos nós nos frustramos na vida, ok? Afinal de contas, nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria que fosse. E quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, quando você se frustra, a primeira emoção que você sente é raiva. A gente chama do temperamento da raiva. Claro que continua sentindo todas as outras emoções. Natural, somos seres humanos. E aquela pessoa que normalmente, diante de uma frustração, quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, quando você se frustra, quando não atende às suas expectativas, você fica triste. Você se fecha e fica refletindo, remoendo sobre aquilo. É o temperamento da tristeza, ok? Vou te dar um exemplo básico. Dentro de casa, vamos supor que eu tenho 2 filhos, ok? Para quem me conhece, eu tenho só uma menina. Mas vamos supor que eu tenho 2 filhos para facilitar o exemplo para você. Eu sou do temperamento da raiva, da ação, do movimento, da dominância. Sanguíneo, propriamente dito. E daí eu tenho um filho que é do temperamento da tristeza, melancólico talvez, e um outro filho do temperamento da raiva, o colérico. Aí, qual que é o mais fácil de eu lidar? Que me obedece, que segue as minhas instruções, que é educado, que segue à risca tudo que eu disser. O melancólico é aquele que vai acatar o que eu digo, a hora que eu falo, como conduz. Se eu sou da raiva sanguíneo, corre muito risco de eu colocar muita força, muita ênfase no meu tom de voz, na forma de eu me comunicar. O melancólico, muitas vezes ele vai ficar com medo, ele vai ficar triste com o tom de voz, vai se fechar, vai ficar mais tristezinho, vai chorar, ok? Mas ele parece ser mais fácil lidar. Porém, o temperamento da tristeza é aquele que corre risco de se acomodar muito na situação. Principalmente quando se tem alguém que é do temperamento da raiva por perto. Por quê? Porque o temperamento da raiva ele vai impor. E o temperamento da tristeza vai ser passivo e aceitar. Esse da tristeza, normalmente a gente precisa dar uma empurrada, a gente precisa dar uma direcionada na vida. Porque se deixar ele se acomoda. Já vou fazer a analogia daqui a pouco com vocês. E existe a criança lá, vou falar desse meu segundo filho, postíssimo, né? Possível segundo filho, do temperamento colérico, ok? Opa, eu sou sanguínea, eu sou da raiva. E o outro filho é colérico, também é da raiva. Vai bater de frente constantemente. É aquele que na hora que eu der a ordem, que eu der o comando, ele vai bater de frente. Ele vai ser rebelde, ele não vai fazer o que eu quero que ele faça. Eu vou ter que cuidar muito do meu tom de voz, das minhas palavras para não impor, porque se ele sentir que eu estou impondo, ele vai reagir com a raiva, ele vai explodir. É aquela criança que desde pequenininho você já vê que ela joga brinquedo no chão, que quebra quando ela se frustra. Enquanto do temperamento da tristeza é aquele que chora, que fica no cantinho chorando. Ah, Ramayane, mas eu tenho um filho que é da raiva em casa, ele também chora. Ele chora bastante. Ele chora. O sanguíneo chora bastante. E o melancólico chora bastante. Só que sabe qual é a diferença? Que o sanguíneo chora de raiva. E o melancólico chora de tristeza. Faz sentido? Agora vamos pegar esses 2 filhos no dia a dia de casa.
levanto em cima da hora atrasada. Se eu sou da raiva, eu sou do movimento, eu sou rápida, eu sou dinâmica, solucionadora, quero dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E vamos embora que a gente tem hora para ir para a escola e vamos, e agiliza. O da raiva é aquele que não para, o temperamento da raiva está sempre fazendo alguma coisa. Então, na hora de sair, é aquele que vai pegar o casaco, que vai fazer outra coisa que ele esqueceu, que ele perdeu o foco, ou ele foi escovar os dentes, na hora que foi escovar os dentes, ele começou a escovar os dentes e pentear o cabelo, daí de repente ele deixou a escova do lado, começou a pentear o cabelo, começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente lá, cobrando que vamos logo, que deu o horário. O teu temperamento da tristeza é aquele que a gente fala, vamos embora. Só que o temperamento da tristeza, tanto o melancólico como o fleumático, ele tem um tempo próprio. É um tempo dele, é no tempo dele. Ele é mais lento, ele é mais devagar, no sentido que é no tempo dele, ele leva mais tempo para observar, para conectar, porque como ele é introspectivo, lembra? A intenção positiva da tristeza, de fazer esse momento de introspecção, de entrar dentro de si. Então ele se observa muito, ele observa muitas coisas à sua volta, então ele fica refletindo, ele tem aquelas viagens na maionese, como diz minha filha, viajar na maionese, né, que a gente brinca. Quando a imaginação voa, ok? E se perde naquela imaginação. Então, enquanto o da raiva se perde, pode perder o foco em coisas externas, em estímulos externos, o da tristeza perde o foco com estímulos internos. Então, ao mesmo tempo que você está lá, vamos filhos, tem na hora de sair. Tem a criança que já colocou a roupa, que já está saindo, já está apavorada, ansiosa. E tem aquela criança que ainda está colocando o tênis, que está amarrando o sapato lentamente, que é o da tristeza. Daí, o que acontece se tiver um pai, uma mãe ou alguém por perto responsável que seja do tipo da raiva, colérico ou sanguíneo? Não tem paciência, né? Vai lá e puxa o pé do filho e dá um laço para ele do cadarço. E assim vão embora e vão assim. Só que isso não acontece uma, duas, três vezes. Isso começa a acontecer com frequência. E daí o que acontece com o tempo? Que aquele que é da tristeza, aquele que é o fleumático ou melancólico, ele vai se acomodando. Por quê? Porque ele é mais passivo. Faz parte do temperamento dele. Então ele vai chegar na adolescência, na vida adulta, é aquela pessoa que não tem a agilidade do pensar, do agir, sabe? Que fica empurrando as coisas com a barriga, do protelar. E daí tem mães depois no consultório que quando a gente vai falar sobre o assunto, vai tratar alguns temas dentro de consulta, traz a questão do filho adolescente. Querendo que ele tenha atitude, que ele vai, que ele faz. Mas não foi ensinado para ele desde criança a fazer. Sempre a mãe, que era dominadora ou o pai, foi lá e fazia por essa criança. Como que agora ela quer que ele aprenda a fazer da noite pro dia? A gente vai ter que ensinar. Então, o que eu sempre brinco é, quem é do temperamento da tristeza, a gente tem que estimular. Ok? A gente tem que incentivar, a gente tem que dar uma empurrada para eles desenvolverem autonomia, independência. Ok? Quem é do temperamento da raiva, ele já tem bastante energia. O que significa? Significa que eu não vou conseguir controlar essa energia, eu nem posso. Porque quanto mais controle esse pai e essa mãe tentar ter sobre essa criança da raiva, mais rebeldia essa criança vai precisar ter. Para quê? Para ser quem ela quer ser. Então, a gente já sabe que tem essa raiva, essa liderança, essa energia, essa pulsão de movimento dentro dela. O que a gente vai fazer? A gente não vai segurar, a gente não vai anular, a gente não vai controlar. A gente vai guiar para essa criança, para essa pessoa saber, para aprender a saber e utilizar essa liderança ao favor, para o bem, para fazer as coisas, para a criatividade, para o esporte, para a energia, ok? O que é importante você ter claro hoje? Que quando a gente fala de temperamentos, a gente está falando da diversidade, as pessoas são diferentes umas das outras. E esse convite eu te faço, para você se observar, observar seus filhos, se você for pai, se você for mãe, observar as pessoas da sua família, observar os seus próprios pais, observar a equipe de trabalho, para que você consiga perceber quais mecanismos você pode utilizar para empurrar aquele que precisa ser empurrado, mas com gentileza, ok? Se você for da raiva, vai ter que ter esse autodomínio das emoções, essa inteligência emocional para encaminhar. Aquele que é o da raiva, que às vezes você vai ter que segurar, porque às vezes corre o risco de ele ser agressivo, grosseiro, ou talvez insensível em alguns momentos. Esse é aquele que a gente vai ter que direcionar, dar feedback, coaching, né? Dar um acompanhamento de alguma forma.
Isso serve pra gente também. O que é importante você ter clareza hoje é que todos os temperamentos existem e nós evoluímos uns com os outros, por isso que a gente vive em sociedade. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Faz parte do mamífero, na verdade, ser sociável. Trabalhar essa socialização, ou viver em tribos, viver em alcateia, né? em colmeia. Corta essa parte, tá? Vou descer. O que é importante vocês terem em consciência disso? Que cada temperamento é um único, cada ser, cada indivíduo é um único. E que tá tudo bem, porque nós vivemos em sociedade. E faz parte do ser viver em sociedade. O mamífero, ele faz parte da sociedade, do convívio um com o outro. Isso a gente vê da alcateia, da matilha, né? E nós, seres humanos, vivemos em tribo, vivemos em grupos. E aí que está a grande beleza da vida, a grande bênção. Que possamos hoje ser melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje, ou seja, a evolução. Então, todas as pessoas à nossa volta são instrumentos para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento. Então, o temperamento de um não precisa ser igual ao teu, não precisa ser igual ao meu. Que bom que somos diferentes uns dos outros, porque a gente se complementa, a gente aprende um com o outro, a gente evolui, porque a vida é o dar e receber, então a gente aprende e ensina, né? E a proposta é que a gente possa fazer a paz através desse conhecimento. Auxiliar na comunicação, auxiliar no convívio, auxiliar no trabalho, né? Para reduzir o nível de estresse. Se eu já sei como eu sou do temperamento da raiva, da tristeza, como que eu posso utilizar, quais estratégias eu posso utilizar justamente para melhor conduzir, alcançar o que eu preciso alcançar, ter o foco, fazer o que precisa ser feito, mas respeitando o meu jeito de ser, respeitando o meu temperamento e respeitando das pessoas à minha volta. Então a mensagem de hoje foi sobre o temperamento, dando uma pincelada mais aprofundada, né, do que falamos no último vídeo da comunicação, mas deixando a nítida clareza para ti de que é possível ser feliz sim, mesmo diante das dificuldades e dores da vida. Você só precisa ter o conhecimento certo e as estratégias adequadas para como melhor lidar com isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.